abençoar a vida do nosso pastor? Pai, eu quero abençoar o teu filho, que ele possa ser instrumento do Senhor nessa noite, para falar aos nossos corações. Usa de uma maneira poderosa, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor, amém? Antes de eu começar a falar, eu vou chamar alguns amigos meus e do pastor Anderson para falar, que queriam estar aqui hoje e não podem, né? Então, mandaram um vídeo. Pode colocar o vídeo, por favor. Queridos irmãos aí da Igreja Batista da Lagoinha, em Vila Velha, para mim é uma alegria tão grande nesse dia tão maravilhoso poder chegar até vocês, mesmo sendo através desse vídeo, para expressar a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês e pela Igreja Batista da Lagoinha aí em Vila Velha. Quero abençoar o pastor Anderson, a sua família. Louvo a Deus pelo modo tão maravilhoso como Deus o trouxe para estar aí cuidando, abençoando, sendo realmente nas mãos do Pai uma grande bênção, de uma forma tão maravilhosa. Que todos vocês possam continuar experimentando tempos de refrigério pela presença do Pai. Nosso coração está voltado aí para a Vila Velha. Eu sei que essa cidade vai experimentar tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pastor Anderson está aí com esse único propósito de levantar o nome do Senhor, de honrar o nome do Senhor. Quero abençoar a todas as ovelhas de Lagoinha. Você, mesmo não tendo eu o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, uma oportunidade ainda eu quero ter de poder dar um abraço em cada um de vocês, mas me alegro em saber daquilo que Deus está fazendo, mas daquilo que Ele quer fazer. Junto hoje está aí também o pastor Richard. O pastor Richard é o nosso supervisor, superintendente, ele que cuida dessa área aí também, tanto de Vitória como de Vila Velha e de tantas outras igrejas. Eu quero abençoar a todos vocês, para que vocês possam continuar cumprindo a boa, perfeita e tão agradável vontade do Senhor. Que vocês possam buscar o reino em primeiro lugar, sabendo que tudo mais vem como um acréscimo do Senhor, tudo mais vem pela bondade dEle, pela misericórdia. Que nada possa roubar de vocês a alegria de estarem servindo o Senhor. Quero abençoar as crianças, os adolescentes, os homens, as mulheres, os anciãos, mas eu sei que esse lugar onde vocês estão, logo, logo, vai ficar tão pequenininho, porque a vontade de Deus é que as multidões venham aos pés de Jesus. E vocês estão sendo pioneiros, se eu puder falar assim, pioneiros em um novo estado, onde pela bondade de Deus, pela direção do Senhor, Ele nos fez fazer com que a Igreja Batista da Lagoinha pudesse chegar até aí. Eu os abençoo, eu os abençoo. Eu abençoo você, querido pastor Anderson, e toda a sua casa. Olá, meus amados irmãos da nossa linda Igreja Batista da Lagoinha, em Vila Velha, que é o pastor André Valadão, que Deus abençoe vocês. Somos um em Cristo, temos visto tantas realidades e mudanças aí na igreja, mas eu quero te convidar a se alegrar em Deus. Em breve estarei aí com vocês também, se Deus quiser, juntos, adorando e louvando a Deus. Que Ele abençoe a todos, continuem caminhando e confiando no Senhor. Deus é fiel, Deus abençoe vocês. Oi, pastor Anderson e toda a galera da Lagoinha Vila Velha. Que o Senhor abençoe muito vocês aí, que a graça do Senhor encha vocês nesse novo projeto, que vocês realmente levem a glória de Jesus por onde vocês forem. Eu os abençoo muito, estou aqui no aeroporto esperando um voo, mas que vocês decolem aí para a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, sejam loucos por Jesus. Beijão. É a turma, né? O maluco, a fé e o presidente, não é isso? Glória a Deus. Mas o nosso desejo é sermos uma só igreja. O nosso desejo, nosso sonho é que você não precise ir lá em Belo Horizonte para ter uma experiência
na Igreja Batista da Lagoinha. Você vai ter aqui mesmo, sempre. E todas as pessoas que vierem para cá vão ter essa experiência, porque Deus vai usar cada um de vocês nesse propósito. Hoje a Lagoinha é formada por mais ou menos 70 mil ovelhas, 70 mil membros, que estão distribuídos no mundo todo, literalmente. E para poder coordenar melhor isso, a igreja foi distribuída em regionais. E hoje existem 6 regionais, são 6 pastores responsáveis por 6 regionais. Então tem o pastor Gilberto, tem o pastor Marco Túlio, o pastor Emerson, o pastor Rodinei, que era o responsável por essa região. E aprove ao Senhor que há 3, 4 semanas, há 2 meses, perdão, nós assumíssemos essa região. Eu sou o pastor Richard Guerra, eu sou líder da juventude, da sede, onde ali a gente acompanha mais ou menos 10 mil jovens, são 14 cultos de jovens por semana. O jovem lá não tem desculpa que não tem dia nem horário para ir no culto, né? E outros ministérios e 41 igrejas, inclusive algumas fora do país, né? Em Porto, Lisboa, Panamá, Madrid, Jordânia. E Deus tem derramado esse favor. E assim, Deus colocou tão forte no coração no início do mês. O pastor Anderson já está com a gente, indo lá. Uma vez por mês o Anderson desloca daqui, vai para lá. A gente conversa pessoalmente, né? Toda regional, ele faz parte desse corpo agora, dessa regional. E eu falei assim, pastor, você importa se eu for lá na igreja pregar um dia? Não, vai lá e tal. Ia dar um jeito, né? E aí, segunda-feira, amanhã é feriado em Belo Horizonte. Eu gosto muito de ir com a minha esposa, né? E ela é professora de química, e ela dá aula segunda de manhãzinha, então é difícil viajar. Mas aí deu feriado, aí eu desafiei. Fica de pé aí, amor, você está no fundo, né? Qual do neném? É a Priscila, essa moça aí abençoada. Pode sentar, amor, está com o neném no colo, né? E é uma bênção quando você pode fazer a coisa em família, né? Priscila ajuda na intercessão da igreja, discípula da pastora Zenete, da equipe lá, e Deus tem feito tantas coisas. E eu queria pedir a permissão de vocês para compartilhar uma palavra que o Senhor me trouxe. Ele trouxe para as 2 igrejas essa palavra, e por providência de Deus, essa palavra conta a história de um pai, né? A figura principal dessa história é um pai. Está lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Fala a respeito da história de Jairo. Vocês já devem conhecer bem essa história, mas vamos relembrar através da leitura da palavra. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Pai, essa é a tua palavra. Ela traz vida, ela traz renovação, ela traz cura, ela liberta, ela nos transforma, ela nos reconcilia, ela faz a obra do Senhor na nossa vida. Que assim seja essa noite, que ela salte das páginas e toque no nosso coração e torne realidade sonhos, torne realidade a tua boa, perfeita e agradável vontade na vida de cada um de nós. Fica à vontade em nosso meio, Senhor. Fale através de mim, como um canal desobstruído para a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade. Hoje, agora, fala conosco em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós estamos vivendo aí as Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro. E é um tempo assim onde você descobre esporte que você nem sabia que existia. Né? Você vai lá, tem lá disputa de badminton, softball, né? Tiro ao alvo, coisa que você nunca se importava. Aí você comemora porque o brasileiro ganhou uma medalha. Aí você descobre que tem aquele esporte. Né? Eu tenho vivido essa experiência de vez em quando. E uma das modalidades mais antigas das Olimpíadas, que vem lá de 760 a.C., né? Paulo falava de Olimpíadas, né? Olimpíadas é muito antigo. É a corrida com obstáculos. É uma das modalidades mais antigas das Olimpíadas. A Olimpíada já teve até cabo de guerra como modalidade. E, naquela época, uma das grandes provas, das provas mais especiais, era os 800 metros com barreira, que é você dar a volta completa, uma volta completa, mas de 100 em 100 metros tem um obstáculo, seja ele uma trave, seja ele uma poça de água, né, seja ele uma trave maior, você tem que ir vencendo aqueles obstáculos e quem passa primeiro pela linha de chegada recebe a medalha de ouro. Eu estou falando dessa corrida com obstáculos porque ela vai ilustrar bem o que nós vamos refletir essa noite, que é a distância entre uma promessa de Deus para a sua vida e para essa igreja e o cumprimento dessa promessa. Deus, o nosso Deus, é um Deus de promessa. Ele gosta de derramar promessas nas nossas vidas. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, certamente vocês teriam pelo menos uma promessa que o Senhor entregou para a sua vida, mas que ainda não se cumpriu. Talvez você recebeu através de uma revelação, através de uma palavra, seja qual for a forma, através da leitura da Bíblia, você recebe promessas do Senhor. Só que uma característica da promessa é que ela não se cumpre logo que ela é prometida, porque senão não seria uma promessa. Para ser promessa tem que acontecer em um outro momento.
Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a um dia, mas não é algo instantâneo. É por isso que é uma promessa. E no reino de Deus existe então uma distância entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. E assim como nessa modalidade do atletismo que eu falei com vocês, pode vir a existir entre esses dois momentos, obstáculos. Podem surgir vários obstáculos entre o momento em que você recebeu a promessa de Deus e o momento em que essa promessa se cumpre. E muitas vezes nós tropeçamos em um desses obstáculos e entendemos que não vale a pena mais correr a corrida. Mas eu vou perder a corrida mesmo, então não vou correr. Só que no reino de Deus, o importante não é chegar em primeiro, o importante é passar a linha de chegada. Amém? O importante é passar a linha de chegada, é cumprir o caminho. E Jairo, ele nos inspira enquanto pai, como alguém que foi vencendo obstáculos para ver a promessa de Cristo se cumprir na vida dele, ou mais especificamente na vida da filha dele. O primeiro obstáculo que ele encontrou foi o obstáculo do seu próprio orgulho. Diz a Bíblia no texto que acabamos de ler, que logo que Jesus desceu ali do mar, na praia, aquele homem que era conhecido como um dos chefes da sinagoga daquela cidade, se ajoelhou diante de Jesus e pediu para que ele curasse a filha dele. Você deve se lembrar que os chefes da sinagoga odiavam Jesus. Eles não criam que Jesus era profeta, não criam que Jesus era o Filho de Deus, muito menos criam que Jesus era o Messias, era o enviado. E eles faziam de tudo para desqualificar Jesus. E Jairo fazia parte desse grupo de pessoas. Ele era uma figura importante na sinagoga, ele era um dos que subia no púlpito e falava, ele era uma referência para as pessoas que frequentavam a sinagoga. E obviamente que quando ele se humilhou diante de Jesus e reconheceu que ele era Deus, que ele era profeta, que ele era capaz de fazer um milagre na vida da filha dele, ele assinou a carta de demissão dele de liderar a sinagoga. Vocês compreendem o preço que ele pagou ao se ajoelhar diante de Jesus? Ele perdeu o crédito diante da sua comunidade, ele seria rejeitado por seus colegas colíderes da sinagoga. Mas ele não pensou em nada disso na hora que ele se humilhou diante de Jesus. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Muitas vezes o nosso orgulho e a nossa soberba tem sido um obstáculo para Jesus avançar no cumprimento das promessas. Nós nos apegamos ao nosso currículo, aos nossos títulos, à nossa posição, nós queremos reconhecimento, queremos aplauso, queremos elogios, queremos um cargo, seja na empresa, seja na igreja, às vezes até em casa, né? Você mora num prédio, você quer ser síndico do prédio, tanto que você gosta de cargo. Quando tudo que Jesus quer é que você seja servo. Porque no reino dele o maior é aquele que serve. Você quer ser o maior no reino de Deus? Sirva o seu irmão e sirva aquele lá fora que precisa conhecer Jesus. E você será considerado, aos olhos de Deus, o maior no reino dele. Talvez você está parado espiritualmente, porque você está esperando o pastor antes te dar um cargo na igreja, meu irmão. Não espere isso não, meu irmão. Se Deus te der uma vocação, vá pregar o evangelho. Chega para pastor, eu vou pregar ali na praça. Ele não vai proibir você. Eu vou lá na praia falar com o povo que tem culto aqui 7 horas. Eu duvido que ele vai te proibir de fazer isso.
Mas às vezes fala assim, não, eu quero ser o líder de evangelismo da igreja. Enquanto isso não acontecer, eu não vou evangelizar. E aí você trava as promessas do Senhor de que Ele iria te usar para ganhar essa cidade. Você está esperando um título, um cargo. Jairo abriu mão de tudo isso e se humilhou diante de Jesus. Eu costumo dizer que o orgulho é igual CC, sabe? Aquele fedor que sai assim do sovaco, né? O pessoal chama de cheiro de jaula, tem vários nomes, né? Eu não sei o nome aqui em Vila Velha. Lá em Minas é CC, né? Pessoa que tem CC, ela está tão acostumada com aquele aroma de ácido cáprico. Eu sou químico, né, gente? Aí eu gosto de brincar assim. Que os terminais olfativos dela já morreram, né? Já deu óbito. Né? Não tem nem pelo no nariz mais, que tudo recuou, né? Encurtou. Então ele não sente o cheiro. Mas quando ele entra, né, todo mundo sabe que ele chegou. Né? Porque aquela difusão, né? Começa a descer as lágrimas nos olhos. É uma luta. O orgulho é a mesma coisa. Todo mundo vê, menos a pessoa orgulhosa. Aí vem o irmão e fala assim, menos, irmão, menos. Não, é impressão sua, é para Jesus. Passa aquele verniz na cara de pau, verniz de espiritualidade. E continua. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos abrir mão de títulos, abrir mão de cargos, abrir mão de reconhecimento. Quando você lê a lista dos heróis da fé em Hebreus 11, pessoas ali, nós não conhecemos, elas não são citadas nominalmente. Porque, a certa altura, o autor fala assim, e muitos outros que foram perseguidos, humilhados, cerrados ao meio, homens e mulheres que não foram dignos dessa terra. Essa terra não é digna deles. Nós precisamos ter essa compreensão. Certa vez eu fui substituir um pastor para pregar fora. E o pastor do outro lugar estava esperando um outro pastor. Chegou eu, né? Então aquela decepção, né? Eu falei, Richard, quem que é esse? Meu Deus do céu. Né? Ia lá um Mega Blaster, chega Richard. Né? O que esse cara gordo está fazendo aqui? E aí, foi o coral junto. Aí desceu o coral, desceu baixo, barítono, contralto, soprano, instrumentista, o cara do som, o motorista. E o pastor procurando o pastor que ia. E aí eu desci, né? Passei batido, obviamente. E aí eu olhei para ele de longe, ele estava conversando com o regente do coral, gesticulando muito. Aí eu só vi o regente do coral fazendo assim, apontando para mim de longe assim, ó. Não fiz nem a leitura labial, né? É aquele ali, ó, que vai pregar. Aí o pastor já foi lá assim, muito triste, decepcionado, né? E assim, tentando buscar algo. Ele falou assim, você é pastor? Eu falei assim, não. Na época eu era só voluntário, né? Eu trabalhei 14 anos como voluntário, antes de me tornar integral. Tem 4 anos que eu sou integral. Não. Ah, você é seminarista? Eu, não. Você é obreiro? Parece que foi descendo assim na cabeça dele. Tinha uma hierarquia. Quando ele chegou no zelador, eu falei assim, não, peraí, para tudo. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá em Lagoinha tem 2 tipos de pastor. O pastor na igreja e o pastor da igreja. Ele falou assim, qual que você é? Eu falei assim, eu sou os 2, o na e o da. Nada. Nada. Aí ele riu, aí quebrou, né? Quebrou gelo. Mas, meus irmãos, nós não somos nada. O pastor, o Anderson me apresentou aqui como pastor regional. O pastor Márcio me inventou 20 cargos para mim ali, supervisor, os penitenciários, eles falam, né? Mas se eu chegar no pedágio da Terceira Ponte e falar assim, eu sou pastor regional, a mulher vai falar, 90 centavos. Hã? 95, não tem desconto não. 95 centavos. Se eu pegar um ônibus aqui e falar que sou pastor regional, quanto que eles vão falar lá?
Ó, que benção, aqui é mais barato, pastor. Nossa, quando eu falo isso lá, tem que falar 3,60, né? Então, dá glória a Deus aí, você que acha que é caro, viu? Então, meus irmãos, vamos nos humilhar aos pés da cruz. Quanto mais você abrir mão, mais Deus vai te entregar. Porque se você não abre a mão, é impossível Deus colocar algo nela. Ele quer te entregar as promessas, mas você tem que estar com a mão aberta para receber. Abra a mão, em nome de Jesus. Esse foi apenas o primeiro obstáculo dele. Depois o texto diz que a multidão o comprimia e o dificultava de avançar. Esse é outro obstáculo para a promessa se cumprir, a multidão. Porque Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas a multidão o impedia, o jogava para cá, jogava para lá. Ele não conseguia avançar da forma que se deveria. Por quê? Porque assim como Jairo, cada uma daquelas pessoas tinha algo para pedir para Jesus. Elas queriam pedir algo para Jesus, queriam falar com Jesus, queriam estar com Jesus. E muitas vezes a multidão nos distrai, porque nós ficamos muito preocupados com o que Jesus está fazendo na vida das outras pessoas. E esquecemos que, enquanto Ele está ali com as outras pessoas, Ele está andando em direção à nossa casa. Mas como Ele está parando para dar atenção para um aqui, para um ali, para um ali, aí você começa a ficar ansioso. E aí você vê as promessas de Deus se cumprirem na vida do seu irmão, ou você vê o seu irmão crescer espiritualmente, e você começa a questionar Deus. Por que que o outro está sendo abençoado e eu não? Por que que isso está acontecendo na vida do meu irmão e na minha não? É a multidão atrapalhando você, te distraindo. Outras vezes você olha para irmãos que nem são de sua igreja, que tem um ministério grande, né, de grande penetração social, grande visibilidade, e você quer ser aquela pessoa. E você começa a imitar aquela pessoa. Seja como pregador, como ministro de louvor, evangelista, intercessor, imita os cacoetes, imita as frases, imita o solo, o vocal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa muito séria. Antes de Deus falar, haja luz, Ele já tinha pensado em você. Ele já tinha separado um dom para você e um ministério que só você é capaz de realizar na terra. Só você. Não é porque Deus precisa de nós. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através de você. Quando você olha para a multidão e questiona Deus, ou quando você olha para a multidão e tenta imitar os outros, você perde essa oportunidade. Para de olhar e procurar saber o que Deus está fazendo com os outros. Para de olhar para os lados e olhe para cima. E você vai ver o que Deus está fazendo por você e através de você. Esquece a multidão. Mas aí no meio da multidão, como que alguém estivesse bagunçando o texto da Bíblia, começa uma história dentro da história. Talvez alguém tenha até questionado, por que o Richard não pulou esse trecho da mulher do fluxo de sangue? Que leitura longa, né? Mas ela é importante. Porque a mulher do fluxo de sangue foi um obstáculo na vida de Jairo também. Com todo respeito à fé dela. Ela tocou em Jesus, e Jesus que já estava para lá, para cá, não conseguia avançar, de repente Jesus parou. Ele parou. Quer dizer, agora não está nem difícil andar, ele parou. Eu não sei como é que estava o coração de Jairo, a menina dele estava morrendo. E Jesus parou. E Jesus começa a falar assim, alguém encostou em mim. Alguém encostou em mim. Porque um monte de gente encosta nele. Que maluquice é essa? Todo mundo encostando e fala que alguém encostou. E aí aquela mulher se revela. E conforme você acabou de acompanhar a leitura comigo, diz a Bíblia que ela contou toda a verdade. Está escrito assim na minha. Toda a verdade. As mulheres são uma bênção, porque elas gostam de detalhar as histórias, né? Contar os detalhes.
São histórias que ficam bem mais interessantes do que o homem, né? O homem chega em casa, a mulher fala, como que foi o seu dia de trabalho? E depois de meia hora ele fala, foi bom. Né? Depois de pensar meia hora, foi bom. Aí o homem fala assim, como é que foi o seu dia de trabalho? Aí ela começa a contar assim, né? Tudo que aconteceu. E a história daquela mulher, não por coincidência, mas talvez por alguma providência, tinha a mesma duração da idade da filha de Jairo, que ela ficou 12 anos doente, que era exatamente a idade da filha de Jairo. E a Bíblia diz que ela contou para Jesus toda a verdade, toda a história. E Jairo ali esperando. A mulher já estava curada, a filha dele estava morrendo, e a mulher começou a contar. Eu fui no médico, aí fui no outro, aí fui no outro, aí eu fui no outro. Diz a Bíblia que enquanto ela falava, o pessoal chegou e falou assim, a mulher segurou você tanto que a menina morreu. A menina morreu. Demorou tanto que a menina morreu. E aí o obstáculo tão terrível, tão cruel, é o obstáculo do tempo. Que às vezes você está esperando e a promessa não se consuma, não se realiza. E passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, passa tantos anos. E você não vê a promessa se cumprir. Porque o tempo está passando e nada acontece. Um dos maiores obstáculos para que a promessa se cumpra é a nossa dificuldade com o tempo. Porque nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Mas só vai acontecer no tempo de Deus. O tempo de Deus ele não é rápido, ele não é lento, ele é na hora certa. Deus sabe a hora certa de cumprir essa promessa, meu irmão. Se ela ainda não se cumpriu, falta algo, não é o momento ideal, vai acontecer de uma forma melhor, mas você precisa crer que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Certa feita eu estava numa reunião, eu ainda era um pastor voluntário, e um pastor se levantou e me chamou. Era um outro país, ele começou a falar numa língua estranha para mim, mas não era uma língua sobrenatural, era a língua dele. Chamaram um tradutor, e ele começou a falar de coisas maravilhosas que Deus faria através da minha vida. Mas ele falou assim, mas não é para agora. E essas promessas estão se cumprindo, no meu modo de entender, esse ano. Passaram-se mais ou menos 8 anos. 8 anos. 8 anos é muito tempo, né? Tem gente que está orando pela conversão do pai e da mãe aqui há 20, 25. Você nunca vai aceitar Jesus. Vai aceitar, meu irmão. Continua orando. A promessa de Deus é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma promessa a respeito da sua casa. Então continue orando que ela vai se cumprir. Não deixe o tempo te consumir. Existe o tempo do mundo, ele não é o nosso tempo. E existe o Kairos, que é o tempo de Deus. Deus tem promessas para essa igreja. Ele vai cumprir no tempo dele. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Mas ele vai cumprir, pastor, cada uma delas. Cada promessa que o Senhor entregou para vocês a respeito desse trabalho. No tempo certo. No tempo certo. Eu tenho muita fé, assim, muito temor de falar isso, mas eu creio que não é emoção, mas é a direção de Deus. Esse tempo está chegando. Ele está próximo. Então a gente não pode esmorecer. Não pode desanimar. O tempo não pode ser seu inimigo. Você tem que trabalhar com ele. Você tem que se preparar. Quando essa igreja tiver o dobro de pessoas, você vai ter que trabalhar o triplo que você trabalha agora. Então se prepare. Estude mais a Bíblia. Faça seminário. Se prepare. Nós vamos implantar outras igrejas na região. Vamos precisar de pastor. Deixa o pastor antes de te preparar. Enquanto esse tempo não chega. Tem muita gente que fala assim, fulano teve sorte. Eu não tive sorte. Te contar um segredo, não existe sorte no reino de Deus.
não existe azar também. Existe o encontro da oportunidade com a preparação. Existe você estar preparado quando o tempo chega. Jesus falou das noivas que não se prepararam para as bodas e ficaram do lado de fora. Mas falou daquelas que se prepararam e foram recebidas pelo noivo. Então esse tempo é o tempo de você preparar para o cumprimento da promessa. Mas muito mais terrível que o tempo para muitas pessoas é o obstáculo da circunstância. Jairo havia solicitado a Jesus a cura da filha dele, e a filha dele tinha acabado de morrer. Muitas vezes Deus começa a falar no seu coração que vai fazer tantas coisas na sua vida, mas quando você olha em volta de você, nada diz que aquilo vai acontecer. Quando você olha em volta, o cenário da sua vida, as circunstâncias em que você vive, apontam para um caminho totalmente oposto da promessa do Senhor. E muitas vezes nós somos tão tomados por essas circunstâncias que nossa fé esmorece e nós abandonamos as promessas. Eu quero liberar mais uma palavra sobre sua vida e sobre essa igreja. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir o que prometeu. Então, se a circunstância está falando algo que é diferente do que Deus está falando, não é Deus que está mentindo, é a circunstância que está mentindo. Então eu te desafio a não acreditar nesse cenário que está na sua volta, a não acreditar nas mentiras desse cenário, fechar os seus olhos humanos e abrir os seus olhos sobrenaturais e ver além da circunstância, atrás dessa circunstância está a tua promessa. Quando você olha além da circunstância, o que você vai ver ali é a cruz de Cristo e as promessas dele e o cumprimento de cada uma delas na sua vida. Richard, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei não, meu irmão, mas Deus sabe. Deus sabe, e Ele está atrás dessa circunstância, com todas as suas promessas. Então para de olhar para a circunstância e olha para a promessa, em nome de Jesus. O texto diz que, depois de vencer toda aquela multidão, Jesus foi com 3 discípulos e chegou na casa de Jairo. Quando ele entrou na casa de Jairo, havia um ambiente de luto. A casa estava cheia de gente, todo mundo chorando, se lamentando. A primeira coisa que Jesus faz é botar todo mundo para fora, não sei se vocês perceberam, né? O povo está chorando e taca todo mundo para fora da casa. Por quê? Porque o choro é um obstáculo. Talvez a circunstância e o tempo estão te levando para o choro. Mas que choro, Richard? Aquele que você fica assim, Deus não vai fazer. Não vai acontecer na minha vida. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Você começa a murmurar. Começa o chororô. Eu conheço uma pessoa que tem um termo assim, que tristeza engarrafada. Né? Vocês já ouviram esse termo, tristeza engarrafada. A pessoa é igual um enólogo, né? Um sommelier, que é esse cara que fala de vinho, né? Tem alguém que mexe com isso aqui? Não, né? Eu vou falar mal, então tem que conferir. Os caras chegam assim, pegam o vinho, não sei se você já viu programa de televisão, cheira, faz assim, cospe, né? Assim, esse aqui tem traços de tanino e é da safra Chardonnay, da região de Sauvignon. É o crente da tristeza engarrafada, né? A gente vai aconselhar e fala assim, vem aqui, pastor. Vem aqui na minha adega de tristeza. Aí pega assim, pega a garrafa de tristeza engarrafada, né? Mas essa aqui foi o dia que o diácono me deu um pedaço de pão menor do que o meu irmão que está do meu lado. Esse diácono não gosta de mim, pastor. Ele me deu uma lasca de pão, era a casca do pão, pastor. Para o outro ele deu o miolo. 1998, pastor, está aqui, ó, da safra de 1998. A pessoa fica presa, amargurada, porque entra num ambiente de murmuração. Isso trava o cumprimento da promessa na sua vida, meu irmão. Para de reclamar e começa a dar graça, porque nós temos que caminhar de glória em glória, é o que a palavra nos comanda.
Está difícil? Glória a Deus. Está fácil? Glória a Deus. Está solteiro? Glória a Deus. Está casado? Glória a Deus. Está viúvo? Glória a Deus. Pode casar de novo, né? Em tudo dá graças. É de glória em glória. Não é ser assim iludido, bobo alegre, Bob Esponja, não. É fé. Não é pensamento positivo. Pensamento positivo é fé na fé. Nós cremos, não é na fé. Nós temos fé em Deus. Temos fé que Ele vai cumprir. Então não deixa a amargura te privar da vitória que o Senhor está preparando para você. Não deixa a murmuração ser algo dos seus lábios. Pastor Márcio Valadão nos ensina que murmurar é olhar para Deus e dizer: olha Deus, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor. Isso é murmurar. Espiritualmente é isso que você está fazendo quando você murmura. Você está falando para Deus que você poderia fazer melhor do que Ele. Porque quando você murmura, você não está acreditando na soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive dessa igreja e da sua vida. Mas aí, Jesus virou para aquelas pessoas e falou assim: ó, vocês vão embora, porque ela não morreu não, tá? Para aí, toma de chorar. Tem um recado. Pode ir embora, porque ela não morreu, ela está só dormindo. O que a Bíblia fala que aquelas pessoas que estavam chorando fizeram? Começaram a rir de Jesus. Começaram a zombar de Jesus. Porque elas preferiam chorar a morte da menina do que crer no poder de ressurreição de Cristo. E elas começaram a zombar Jesus. E saíram da casa rindo da cara de Jesus. Diz a Bíblia que no final da história ficou Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos de Jesus. O pai e a mãe da menina. Tem promessas que o Senhor traz para você que eu queria te encorajar a não compartilhar com qualquer pessoa. Compartilha com pessoas que têm maturidade espiritual para crer como você crê. Que têm ousadia espiritual para buscar como você busca. Para ter um Espírito Santo que se alegra com a sua promessa. Tem sonhos que Deus te deu que você só vai poder falar para um número de pessoas que é menor do que esses dedos da mão aqui. Porque são tão grandes, tão espetaculares, que tem gente que não tem maturidade e vai zombar de você. Vai rir da sua cara. Na Paula Valadão, ela cantava no coral da igreja. E aí um dia ela resolveu fazer umas composições. E aí mostrou para algumas pessoas. As pessoas riram. Mas, bobagem e tal. Já pensou se ela tivesse dado ouvido para essas pessoas? Pastor Márcio Valadão me contou uma história esses dias. Ele assumiu Lagoinha ali no final da década de 60, período militar no Brasil. E ele tinha, se não me engano, 23 anos de idade, era solteiro. Imagina naquela época um pastor jovem e solteiro para pegar uma igreja que o pastor anterior foi um dos maiores avivalistas da história da igreja no Brasil, que foi o Zé Rego, né? Ele aceitou o desafio. E aí um dia ele foi no seminário, que era vinculado à igreja, para resolver alguma coisa. E ele entrou no elevador, aqueles elevador antigo que cabia 20 pessoas. Ele entrou primeiro, ele é baixinho, quando vocês verem aqui, vocês vão ver, ele é pequenininho assim. E aí foi entrando gente. Aí as últimas pessoas que entraram, não viram as primeiras. E aí tinha 2 seminaristas. E aí um virou para o outro e falou assim: você ficou sabendo? O Marcinho assumiu a Lagoinha. Nessa época a Lagoinha tinha menos de 300 membros. Era mais ou menos isso. Aí o outro falou assim: não vai durar 6 meses. Ele está lá 44 anos, né? Não vai durar 6 meses. Já pensou se ele tivesse ouvido isso e desanimado?
Já pensou? Então aquilo que falaram da promessa do Senhor na sua vida, eu jogo por terra agora em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que riu de você? Ela vai procurar você e falar assim, como é que eu faço para ter uma fé desse tamanho? Aquela pessoa que zombou do que o Senhor falou com você, ela vai falar assim, ora por mim. É isso que vai acontecer. E tenha mais cuidado da próxima vez, quando for compartilhar um sonho, uma promessa, uma direção de Deus. Jesus não levou nem os 12, levou só 3. E aí a gente vence o obstáculo da zombaria. E aí nós vemos esse pai, Jairo, que venceu o orgulho, a multidão, o tempo, a circunstância, o choro, a zombaria. E ali estava Jesus diante da filha dele morta. E ele falou, Talita cumi, e ela ressuscitou. A promessa se cumpriu. A sua promessa haverá de se cumprir na hora certa, meu irmão. E se ela morreu, hoje nós vamos falar Talita cumi, como Jesus. E essa promessa vai se ressuscitar. Deus tem um propósito para essa igreja. Deus tem promessas para essa igreja. E Ele determinou que vai realizá-las através da sua vida. Diante o pastor vir falar aqui, Deus vai fazer grandes coisas. Se você ficar esperando o pastor fazer sozinho. Porque Ele escolheu, Deus escolheu, Ele quer fazer essa igreja ser relevante, impactante para essa cidade, através da sua vida. E isso é uma promessa dele para você hoje. Que eu estou entregando hoje aqui no altar do Senhor. Por isso, vence os obstáculos e você verá todas as promessas de Deus para você e para essa igreja se cumprirem uma por uma, em nome de Jesus. E eu ainda vou voltar aqui, eu vi muitos testemunhos de promessas que se cumpriram. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessas. E Ele não mente. Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. Não existe mentira, não existe dolo nele, não existe mal nele. Ele é a verdade. Se Ele te falou, Ele vai cumprir. Mas talvez você já desistiu das promessas do Senhor para sua vida. Tantos foram os obstáculos. Talvez você está pensando assim, Jade, eu tropecei em todos que você falou. Todos. E hoje eu não acredito que Deus possa fazer. O Senhor me trouxe de tão longe para falar que Ele vai cumprir todas as promessas. Mas você precisa ser como Jairo, perseverante. Você precisa crer. E no tempo certo, cada uma delas vão se cumprir. Eu quero orar para aqueles que as promessas se perderam. Eu quero orar para aqueles que, por causa de um ou mais desses obstáculos, parou no caminho e desistiu das promessas do Senhor. Quero orar por aquele que nem acredita que seja possível. Quero orar com você. E nós vamos ressuscitar cada uma dessas promessas. E nós vamos experimentar o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. E isso será em benefício também dessa igreja. Porque muitas promessas envolvem Ele te usar nessa igreja. Envolvem em desenvolver um ministério. Envolvem em desenvolver trabalhos. Envolvem em manifestar Cristo nessa cidade. E tudo isso gerará um impacto tão grande nessa igreja. Se você tem caminhado e tropeçou em algum desses obstáculos e desistiu dessas promessas, eu oro agora para que o Senhor, assim como Ele fala em Lamentações, Ele vai trazer à memória tudo o que nos dá esperança.
você vai lembrar de cada uma delas agora. O Espírito Santo toca na mente de cada um. Até aquelas promessas que eles bloquearam na mente, o Senhor vai destravar agora e vai lembrá-los. E nós vamos orar. E vamos sair daqui crendo em cada uma dessas promessas. E no cumprimento de cada uma delas. E por maior que sejam os obstáculos que se coloquem, o próprio Senhor Jesus vai te carregar no colo e vai saltar cada um deles rumo à linha de chegada, rumo à vitória, rumo ao cumprimento das promessas do Senhor. Você entende que precisa receber essa oração. Eu queria, enquanto essa música estiver tocando, que você viesse à frente. E se você tiver condições físicas, se ajoelhasse. E nós vamos orar. Vamos fazer um ato profético aqui agora, ressuscitando as promessas do Senhor, quebrando obstáculos e barreiras e crendo no cumprimento de cada uma delas, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, diante do Senhor e não de homem nenhum, você vai começar a falar para o Senhor aí no seu coração mesmo: Deus, eu parei nesse obstáculo. Me perdoa porque esse obstáculo foi maior do que a minha fé na tua promessa. Começa a confessar ao Senhor o seu pecado. Pai, me perdoa porque eu parei ou na zombaria, eu parei no orgulho, eu parei no tempo. Começa a pedir perdão a Deus agora. Fala assim: Senhor Jesus, me perdoa porque eu não acreditei neste momento. Mas essa noite eu quero voltar para o primeiro amor e continuar crendo nas tuas promessas para minha vida. Você precisa pedir perdão a Deus, meu irmão. E você precisa orar para retomar o momento que você recebeu a promessa do Senhor. Enquanto você estiver orando e se consertando diante do Senhor, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu sou um com o meu irmão, porque nós somos corpo, Senhor. Nós somos corpo. Então, nessa noite, em nome de Jesus, nós te apresentamos todos os obstáculos que na nossa vida foram maiores do que a promessa do Senhor. E nós te pedimos perdão. Perdão por olharmos as circunstâncias, Senhor. Perdão por deixarmos o nosso coração se desviar da tua palavra, que é fiel, que é imutável, que céus e terra podem passar, mas as tuas palavras não passarão na nossa vida. Então nessa noite nós queremos nos consertar com o Senhor novamente. Te pedir perdão, passa o teu sangue sobre nós. Faça-nos voltar a ser como crianças novamente e acreditarmos na fala do papai. Nós trazemos o nosso coração hoje, dia dos pais, como crianças diante do papai. E nós estamos aqui falando: papai, o Senhor prometeu para mim. Papai, o Senhor prometeu para mim, eu estou esperando a tua promessa. Papai, o Senhor prometeu para mim, eu sei que o Senhor não falhará. Pai, na autoridade do nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu te peço, traga, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos agora para o caminho em que eles têm que estar. No caminho da esperança, da fé, no caminho da certeza das tuas palavras. Na autoridade do nome de Jesus, se prisões prendem a vida dos meus irmãos em cadeias de incredulidade, na autoridade do nome de Jesus, que essas cadeias se quebrem agora, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Se eles estão presos em cadeias de zombaria, na autoridade do nome de Jesus, que essas cadeias sejam desfeitas, na autoridade do nome de Jesus. Pai, se o tempo cansou a vida dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus, vem trazer renovo, renovo, renovo na esperança, no coração da vida dos meus irmãos. Mas eu quero te pedir
que o Senhor venha derramar bálsamo nos corações, que aqueles que estão cansados de esperar se levantem hoje deste lugar com uma esperança nova, uma certeza que o Senhor não se atrasa e não falha. Pai, em nome de Jesus, aviva no coração dos meus irmãos a tua promessa. Traz aquele mesmo fogo, Senhor Jesus, de quando o Senhor falou as tuas promessas no coração de cada um. É isso que eu te peço. E que eles tenham, Senhor Jesus, forças dadas pelo Senhor para acreditarem, para crerem nas suas promessas na vida deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo para viverem as promessas do Senhor em plenitude, e que todo espírito de engano, todo espírito de sofisma que possa distorcer a sua palavra na mente e nos corações dos meus irmãos, eu os repreendo agora, em nome de Jesus. Bata em retirada, que apenas a verdade, a promessa verdadeira do Senhor arda no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, promessas enganosas que não são do Senhor na vida dos meus irmãos sejam desmascaradas agora, na autoridade do nome de Jesus, e saia da vida dos meus irmãos. Saia, e eu dou ordem agora a toda desesperança para ir embora. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ainda quero fazer uma última oração, se me permitirem. A maior promessa que o Senhor nos trouxe, Ele nos entregou lá na cruz e depois, quando Ele ressuscitou, que foi a salvação e a reconciliação. E talvez você veio aqui hoje e não está frequentando uma igreja, não tem um compromisso com Jesus, e Ele te trouxe aqui essa noite, e Ele te dá essa promessa hoje. Ele quer mudar a sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma se você estabelecer uma aliança com Ele. Não é uma religião, é uma nova vida. Talvez você já frequentou uma igreja e as promessas não se cumpriram e você se afastou. Ele te trouxe aqui hoje para te dar uma oportunidade de se reconciliar com Ele. Eu queria orar, queria te convidar toda a igreja para me ajudar, colocando a mão sobre o coração. Coloque sua mão sobre o seu coração. Feche seus olhos e ore comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que Tu és um Deus de promessas. E por isso, eu abraço a promessa da minha salvação. Eu declaro que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu, que andava nos Teus caminhos, mas me afastei, hoje me arrependo e me reconcilio contigo, em Teu nome. Amém. Ainda de olhos fechados, quem fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, ou fez essa oração se reconciliando com Ele, eu queria orar com você. Para isso eu pediria que você levantasse a mão bem alto. Você que está se reconciliando com Jesus essa noite, você que estava frio, afastado, ou você que nunca teve um relacionamento com Ele, mas quer ter um relacionamento a partir de hoje. Sem nenhum constrangimento, eu queria te pedir para levantar a sua mão bem alto, para que eu possa te identificar, para que nós possamos orar por você. Você que se reconcilia com Jesus, ou você que o recebe como Senhor e Salvador, que fez essa oração pela primeira vez. Se você fez,
Levante sua mão bem alto, que eu quero te dar um abraço, quero orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus. Aleluias. Uma mão levantada ali. Talvez você está tão afastado de Jesus. Eu vim de tão longe para trazer essa palavra. Isso prova o amor, o carinho que Ele tem com você. Trouxe esse sujeito gordinho aqui, lá de Belo Horizonte, para falar que te ama e quer ter um relacionamento com você. Se você precisa se reconciliar com Jesus, essa é a hora, é o tempo de Deus na sua vida. Basta você levantar a sua mão bem alto. Para que eu preciso levantar a mão? Eu vou orar aqui mesmo. Porque quando você levanta a mão e vem aqui à frente, você nunca mais esquece desse dia. Por isso, mais uma última vez, eu te convido a levantar a sua mão. Você que precisa se reconciliar com Jesus, precisa restaurar as suas promessas com Ele, ou você que precisa caminhar com Ele agora. Levantar a mão bem alto e nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Não? Amém. Glória a Deus. Vem cá, irmão. Pai, nós colocamos essa vida no Teu altar. O céu está em festa essa noite. Que o Teu amor preencha todos os espaços da sua vida e que ele possa experimentar todas as promessas do Senhor na vida dele. Nós o recebemos como irmão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria agradecer a oportunidade e ainda de pé eu queria liberar uma palavra na vida do pastor Anderson, representando a Lagoinha Vila Velha. Que Deus, Ele não faz nada por acaso, pastor. Você não está um ano aqui por acidente. Deus sonhou com isso antes da fundação do universo. E é só o começo. Amém? Grandes coisas estão por vir. Amém? Deus te abençoe, eu te amo, viu?